pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Wildon, mais uma vez, né, para dar continuidade aos nossos estudos de língua inglesa. Eu espero que todo mundo esteja bem, esteja em casa, se cuidando. Então, vamos para o nosso próximo conteúdo, tá bom? Bom, a partir de agora, gente, a gente vai ver um conteúdo que ele não é complicado, mas é importante que vocês tenham bastante atenção, porque ele, como eu falei, não é complicado, mas ele tem muita coisa, né? Ele é bem complexo, né? Tem muitas coisinhas e se você pode acabar se perdendo. Então é importante que vocês prestem bastante atenção, pausem o vídeo, façam anotações, né? Se for necessário, assistam novamente, 2, 3 vezes, até que vocês entendam direitinho o conteúdo, tá bom? E esse nosso conteúdo, ele é o grau comparativo, certo? O grau comparativo é quando você compara duas coisas, dois objetos, duas pessoas, né? Você diz que uma coisa é maior do que outra, ou menor do que outra, ou mais rápida, ou mais alta, né? Ou então que é tão alto quanto, tão inteligente quanto. Né? Então, quando você está comparando duas coisas, seja para cima, para baixo ou igual, né? É o grau comparativo. Então, o grau comparativo ele tem três formas, certo? Que é o comparativo de igualdade, o de superioridade e o de inferioridade, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho como é que funciona cada um deles. Antes da gente entrar na parte do inglês, né, eu vou mostrar para vocês exemplos em português de cada um desses níveis do grau comparativo. Né? O primeiro deles é o comparativo de igualdade, que é quando você está igualando duas coisas. Né? Você está comparando duas coisas, porém está colocando essas duas coisas de forma igual. Por exemplo, ali no exemplo ali em cima, né? Tem Albert Einstein was as important as Isaac Newton. Né? Eu estou dizendo ali, tem a tradução embaixo, né? Que o Albert Einstein ele foi tão importante quanto o Isaac Newton. Né? Então eu estou colocando os dois em pé de igualdade. Estou dizendo que um foi tão importante quanto o outro. Eu tenho também o comparativo de superioridade, né, quando eu estou dizendo que uma coisa é superior à outra, né, pode ser mais alta, melhor, ou mais baixa, ou mais inteligente, mais gostosa, mais forte. Né? Então, sempre que eu estou dizendo que algo, comparando duas coisas, e uma dessas coisas está superior à outra, é o comparativo de superioridade. Ali no exemplo, My grandparents' farm is nicer than their house. A fazenda dos meus avós, farm que tem ali, né? Farm significa fazenda. My grandparents' farm is nicer than their house. Então estou dizendo que a fazenda dos meus avós é mais legal do que a casa deles. Né? Então aí eu estou comparando duas coisas e uma eu estou dizendo que é melhor do que a outra. Estou colocando a fazenda lá em cima e a casa um pouquinho mais embaixo. E por último, ali o comparativo de inferioridade. É quando eu comparo, só que eu comparo, ao invés de ser uma coisa maior do que a outra, né, eu vou dizer que uma coisa é menor do que a outra, né, menos do que outra. Então, por exemplo, eu tenho ali, women need to work less than men to get retired. Né? As mulheres elas precisam trabalhar menos que os homens para se aposentar. Então, eu estou comparando, mas eu estou comparando de baixo para cima. Né? Não estou dizendo que alguém tem que trabalhar mais, eu estou dizendo que alguém tem que trabalhar menos, e aí nessa comparação eu estou comparando no sentido de inferioridade, tá bom? Então agora a gente vai passar para como fazer esse tipo de comparação em inglês, tá bom? Vamos passar aqui para o próximo slide. Bom, igualdade, né? Como eu falei para vocês, eu comparo algo e deixo os dois de forma igual, né? E para isso eu uso essa estrutura aqui. As, adjetivo e as. Esse as, duas vezes, no início ele significa tão e depois quanto, certo? E aqui eu tenho o adjetivo. Por exemplo, olha só essa frase. Cristiano Ronaldo is as good as Messi. Good, vocês sabem que significa bom, né? Então eu estou dizendo aí nessa frase, igualando os dois, eu estou dizendo que o Cristiano Ronaldo é tão bom quanto o Messi. Estou colocando os dois de forma igual. Então, para isso, eu vou sempre usar o as, depois o adjetivo, né? Vou dizer se é tão bom, se é tão alto, se é tão forte, se é tão rápido. E aí depois eu coloco as novamente.
Aqui no segundo exemplo, né? Ice cream is as delicious as pizza. Ice cream significa sorvete. Então, eu tenho aqui essa comparação e eu estou colocando os dois, mais uma vez, em igualdade. Ice cream is as delicious as pizza. O sorvete, ele é tão delicioso quanto a pizza. E por último, nesse último exemplo, Teresina is as hot as Cuiabá. Eu estou dizendo que Teresina ela é tão quente, hot significa quente, quanto Cuiabá, que também é outra cidade que faz tanto calor quanto Teresina. Então estou colocando as duas aí em pé de igualdade. Teresina é tão quente quanto Cuiabá, certo? Então assim que a gente forma o comparativo de igualdade. Vamos partir para o próximo. Superioridade. Esse aqui ele é só um pouquinho mais complicado porque ele tem uma alteração no adjetivo, né? Ele muda. Sempre que eu quero fazer algum comparativo, o adjetivo ele vai receber, ó, quando ele é um adjetivo curto, a gente sempre vai colocar um ER no final desse adjetivo, tá bom? E aí a gente vai utilizar o than, que significa que. Na prática, funciona assim. Paulo is taller than Felipe. Tall é o verbo, é o adjetivo alto. Se a gente colocar esse ER no final, fica mais alto, certo? Então, Paulo é mais alto que, como eu falei para vocês, esse than, que significa que, Paulo é mais alto que o Felipe, certo? Aqui no segundo exemplo, eu tenho a palavra small. Small significa menor, pequeno, né? Ele significa pequeno e com esse ER no final, ela se transforma em menor, tá bom? Em português não existe mais pequeno, né? Então é menor. Então eu estou dizendo aqui que Timon is smaller than Teresina. Então Timon é menor que Teresina, tá certo? Então, como eu falei para vocês, o adjetivo ele sempre tem um ER no final, mas a gente tem duas exceções, né? Quando o adjetivo ele é monossilábico e termina em consoante, vogal, consoante, a gente dobra a última letra antes de adicionar o ER. Tá bom? Por exemplo, aqui big, ele é monossílaba, né? Um adjetivo curto, pequenininho, e ele é consoante, vogal, consoante. Né? Consoante B, vogal I, consoante G. Nesses casos, a gente dobra a última letra antes de adicionar o ER. Então, bigger, olha esse exemplo aqui. A house is bigger than a car. Uma casa, a house is bigger, é maior than a car, um carro, tá bom? A casa é maior que o carro. E se o adjetivo ele for terminado em Y, precedido de consoante, né, um adjetivo terminado em Y, e antes desse Y vier uma consoante, a gente troca o Y por um I antes de adicionar o ER. Como, por exemplo, a palavra, né, o adjetivo heavy, ele termina em Y, e antes do Y vem uma consoante. Nesse caso, a gente tira o Y e acrescenta um I e depois o ER. Então, por exemplo, aqui fica Iron is heavier than a plume. Iron significa ferro, né, e plume significa pena. Então, eu estou dizendo que o ferro é mais pesado que uma pena, tá bom? Isso, né, quando esse ER a gente adiciona quando os adjetivos são curtos. Né? Se o adjetivo for longo, a gente tem os adjetivos longos. O que é o adjetivo longo? É quando o adjetivo ele tem 3 ou mais sílabas. Nesses casos, a gente não muda o adjetivo, né, não vai botar ER, não vai botar nada. A gente vai utilizar isso aqui, ó, o more. O more mais o adjetivo. Então, quando eu vou comparar, por exemplo, aqui, chocolate is more delicious than coffee. Preste atenção que delicious, né, ele é um adjetivo longo, ele tem mais de 3 sílabas. Então, nesse caso, eu não boto ER nem nada. Né? Eu boto more e depois o delicious. E aí, na comparação, no final a frase vai ficar assim. Chocolate is more delicious than coffee. Bom, o chocolate é mais delicioso que café. Tá bom? Há quem diga o contrário, né, mas aqui é só um exemplo. Aqui embaixo, my sister is more intelligent than me. My sister, vocês sabem que sister é irmã, né? E eu tenho aqui more intelligent, então fica mais inteligente. Então, minha irmã é mais inteligente que eu. Tá certo? Então, só não esqueçam
Essa é a complicação maior desse conteúdo, né? Porque no grau comparativo, a gente tem, no comparativo de superioridade, a gente tem essas diferenças, né, de mudança no adjetivo. Igualdade e o próximo que a gente vai ver, que é o de inferioridade, são mais tranquilos, né? Para a gente finalizar, o comparativo de inferioridade, a gente vai utilizar essa estrutura aqui, o less, o adjetivo e o than, né? Que eu já falei para vocês ali atrás, significa que. Esse less, ele significa menos, tá bom? Então é quando eu vou dizer que alguma coisa é menos que outra. Olha aqui o exemplo. São Paulo is less cold than Curitiba. Eu estou dizendo que São Paulo é menos. Cold significa frio. Então São Paulo é menos fria que Curitiba. Né? Exemplo número 2. A cat, vocês sabem que é um cat, né? Um gatinho, tá até aqui a foto dele. A cat is less big than a horse. E aí, tentem ver, vocês conseguem me dizer qual é a tradução dessa frase aí? A cat is less big. Big é grande, então o gato ele é menor, né? A gente não fala em português menos grande, né? Então o gato ele é menor do que um horse. Horse é cavalo. E por último, né, esse último exemplo, the sound is less fast than the light. The sound, né, parece com português, o som is less fast, é menos, lembrem que o less é menos, fast significa rápido, então ele é menos rápido than the light. Light significa luz, então ele é menos rápido do que a luz, tá bom? Então, pessoal, são esses os 3 níveis, tá bom? Igualdade, superioridade, inferioridade. Cada um tem a sua particularidade. Como eu falei para vocês, não é um assunto difícil, ele só tem muitas coisinhas, principalmente lá no comparativo de superioridade. Então, tentem, se não entenderem da primeira vez, assistam de novo, né? Procurem pesquisar também. E é isso, pessoal. Né? Respondam a atividade que está lá na plataforma. Não é uma atividade também difícil, né? Depois eu vou fazer um videozinho ou mandar um arquivo para que vocês possam corrigir e ver se está tudo certinho, tá bom? Então, até mais, pessoal. Então, espero que a gente possa voltar logo para as nossas aulas, né? E se cuidem, né? Até mais, estudem. Bye, bye. See you.